Olá, sétimo ano, tudo bem com você? Espero que sim. Comigo está tudo ótimo. Estamos aí hoje então para a correção de exercícios. Vocês tinham então exercícios na página 72, o 14, 15, o 16, o 17, o 18, o 19 e o 20 e na página 74 o 22. Lembrando que além de se participar da correção, veja o que acertou e o que errou, aquilo que você errou, refaça, né? Saia um grande vencedor aí nesses exercícios, beleza? Então eu conto com vocês aí, a dedicação de vocês é o sucesso de vocês, tudo bem? Então vamos lá para o exercício número 14. Nós observarmos aqui então, registre os produtos de cada multiplicação abaixo em seu caderno. Então esse produto é o resultado de uma multiplicação, então, né? Então observamos aí, ó. Nós temos aqui então, ó, negativo 3 vezes 14 quintos. Então nós temos a multiplicação de uma fração. O que nós devemos lembrar aqui nesta letra A? O número 3 é um número fracionário também. Mas assim, quando não aparece o denominador, subentende que é 1. Então devemos lembrar assim, todo e qualquer número está na sua forma de fração. Quando o denominador é 1, é facultativo, escreve-se que é. Tá? Então aqui embaixo tem 1. Como que eu resolvo multiplicação de fração? A multiplicação de fração é numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Por isso que nós teremos lá então 3 vezes 14 e 1 vezes 5. Tá? Então está aqui negativo 42 quintos. Como o 42 e o número 5 não dá para simplificar, ou seja, eles não têm um divisor comum entre eles que não seja o número 1, né? Então esse resultado não será alterado, tá bem? Então sendo assim, por que negativo? Sinais diferentes, negativo, né? Lembrando lá do jogo de sinal. Voltando aí para a letra B, agora nós temos o número 5,4. 5,4, observa bem, ó, um número decimal vezes o número 20. Temos aqui novamente o jogo de sinal. Tá? Então prestar bastante atenção nessa letra B. Como proceder então? Olha, eu tenho aqui o número 20, ó, negativo, muito bem. E temos aqui o número 5,4. Então ao fazer a multiplicação eu tenho 0 vezes 4, 0. 0 vezes 5, 0. Por um momento, estou esquecendo da vírgula. Está ali para mim saber depois. Mas estou trabalhando com o número 54 e o número 20, tá bem? Então presta só atenção aí. Depois nós temos lá. Coloquei um espacinho aqui e vou com outro agora não. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. E agora, ao fazer a nossa sequência aí, né, ó, nós temos lá então 0, ó, temos aqui então 8, temos aí 0 e 1. Então, agora vejam só, nesse 108, por que a vírgula foi aqui? Né? A vírgula foi aqui exatamente porque uma casa depois da vírgula. Então, uma casa depois da vírgula está aí. Então, 0 mais 8, 8. Aqui não tinha ninguém, o 0 e aqui 1. Então, encontramos aí 108. Por que negativo? Sinais diferentes, né? Então, observe bem esse cálculo aqui, ó. Por um momento, esquecemos da vírgula, né? E depois fizemos, somamos lá, 0, 8, né? E aí está. Muito bem. Continuando aí, então, nós temos a letra C. A letra C, eu tenho uma multiplicação. E os dois números aqui que participam da multiplicação, né? A letra C, os dois números são decimal, né? 0,20, negativo, aliás, 0,2 ou 0,20 vezes negativo 0,1. Tá? Então podemos proceder assim, ó, para encontrar o resultado, né? Ó, 2 vezes 1, observa, ó, 2 vezes 1, 2. Eu tenho quantas casas depois da vírgula aí para a esquerda, né? 1, 2, então 0,002. Muito bem. E posso também montar aqui, né, a multiplicação inteira, se quisermos, né?
Esquecendo por um momento da vírgula, né? Temos lá 0,01 vezes 0,2. Aí, se nós observarmos aqui, nesse caso, ó, esquecendo por um momento da vírgula, eu tenho 2, olha só, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. Então, veja bem, encontramos aqui a multiplicação quando usei o número 2. Aí eu deixo espaço aí, né? E venho para cá. E agora nós temos aí o 0. 0 vezes 1, né? 0 vezes 1, 0. Ó. 0 vezes 0, 0. E 0 vezes 0, 0. Muito bem. E aí depois só vamos baixando os valores aí, o 2, né? 0 com 0, 0. Assim vai. E aí quando que a vírgula chegou aqui? Olha, uma casa depois da vírgula, duas casas depois da vírgula e três casas depois da vírgula, que aqui também tem uma vírgula, né? Não colocamos aqui. Vamos colocar aí a vírgula, né? Aqui nós também temos uma vírgula. Exatamente, aqui tem a vírgula também, né? Que é o 0,2. Aliás, aqui. Aqui temos a vírgula, né? Então tá bem. Então sendo aí, nós contamos então três casas depois da vírgula. Ó, uma casa, duas casas e três casas. 0,002. Essa a gente pode estar fazendo de forma mental por ser fácil, né? Eu falei antes, ó, 2 vezes 1, né? 2. Eu tenho aí três casas depois da vírgula, uma casa, duas casas, três casas. Então 0,1 casa, duas casas, três casas, né? Tudo bem? Continuando então, nós temos novamente agora 0,5, um número decimal, que multiplica por um número fracionário, como vocês estão vendo aqui, né? Ó, a letra B, nós teríamos lá um número decimal vezes um número inteiro. E aqui eu tenho um número decimal vezes uma fração. E olha, número inteiro vezes uma fração. Então, o que nós podemos estar procedendo? Eu posso transformar esse número decimal em fração para deixar os dois fracionários, né? Posso transformar esse número decimal, vai ficar ao critério de cada um, né? Então, uma das formas de resolver pode ser essa aqui, transformando o 0,5, que é um número decimal, em um número fracionário. Então eu tenho um número depois da vírgula. Então é 5 dividido por 10, né? Vezes quem? Vezes negativo 8 sétimo. Multiplicação de fração é o decima vezes o decima. Então eu tenho quem aqui? 5 vezes 8, 40. 10 vezes 7, 70. Então nesse caso aqui, houve a possibilidade de simplificar, né? Porque 40 e 70, eles têm um divisor comum entre eles. E sendo assim, nós fomos lá e ó, simplificamos o 40. Dividimos o 40 por 10, né? Isso é importante observar. E pelo mesmo valor, nós dividimos o 70, né? Também dividimos por 10, né? E aí, 70 dividido por 10, 7. 40 dividido por 10, 4. Como eu tenho sinais diferentes, está aí, negativo 4 sétimo, né? Então é importante estar observando essa relação aí. Simplificar sempre quando possível, tudo bem? Na sequência, então, nós temos aí a letra E, 2,3, pelo produto seja multiplicando por 5 meios. Negativo 2,3 vezes negativo 5 meios. Então observa aí, na letra E, nós colocamos 23 décimos. Por que 23 décimos? Exatamente porque eu tenho uma casa depois da vírgula. Então eu tiro a vírgula, colocamos lá o 23, né? Aqui nós... E aí eu passei a ter 23 décimos. Aqui nós temos o 23, ele é negativo, né? 23 décimo negativo. Vamos colocar aqui o sinalzinho de menos. Tá? E aí na sequência, olha, nós temos aqui então 10 quartos, né? E aí vem lá, mas professor, de onde que saiu esse 10 quartos? Olha, esse número 5 meios aqui, nós multiplicamos ele por 2, né, essa fração.
Ó, então, 23 décimos. E aqui eu tenho 10 quartos. Então, o que eu fiz aqui? Esses 5 meios aqui, multiplicamos o 5 por 2, né? Encontrei o 10. E multipliquei o 2 por 2 e encontrei o 4. Para me ter aí um valor mais arredondado, né? Mais fácil nós estar procedendo o cálculo. Então, multiplicação de fração de cima vezes o de cima. Encontramos então 23 vezes 10. Encontramos 230. 10 vezes 4, encontramos 40. Agora aqui o que ocorreu, né? Vamos ter que dividir aí os valores, né? Simplificar, né? Novamente aí para saber como que eu cheguei a 23 quartos, né? Então, para mim chegar aí a 23 quartos, ó, a gente simplificou 230 e 40. Dividimos ambos pelo mesmo valor. Então, vamos dividir aqui por 10, né? Vai dar 23. E vamos dividir aqui também por 10, né? Que vai dar aí o 4. 23 quartos. Agora um detalhe. Professor, mas se eu não quisesse multiplicar esse 5 por 2, nem esse 2 por 2, então você trabalharia com o quê? 23 vezes 5 daria 115. Aqui a gente multiplicou ele por 2 para ficar mais fácil para fazer o cálculo mental, né? Tipo, 23 vezes 10 é 23 vezes 1, 230, né? E aí, 23 vezes 1, 23 mais um zero, que eu acrescento 230. Mas se você não tivesse multiplicado, né, 23 vezes 15, talvez teria que fazer um cálculo separado, usar a calculadora, né? Então aqui é para acelerar, na verdade, né? Mas se tu tem lá a calculadora ou é bom de cálculo mental, 23, né, vezes 5, que seria o valor real aqui, e encontrar 115. Aqui nós teríamos então, né, 10 vezes 2, iríamos encontrar 20. Ao simplificar, ao invés de eu dividir então 115 por 10, eu dividirei por 5, porque o divisor comum do 115 e do número 20, que poderia estar aqui numa outra ocasião, né, que fosse, seria então o número 5, e eu chegaria novamente em 23 quartos, né? Só para nós estar observando aqui, né? Eu poderia estar assim, se quiséssemos lá, né, fazer esta, né? Da outra forma, né? Então, eu multipliquei aí por 2 o 4, né? E também aliás, o 2 e o 5, exatamente na intenção de fazer o cálculo mental mais fácil, né? Então, nós teríamos isso aqui antes, né? No lugar do 10 lá, aqui nós estaríamos com o 5, né? E aqui nós estaríamos com o 2, né? Tranquilamente. Nós íamos encontrar o que aqui? Né? Nós iríamos estar encontrando aqui 115. E aí, opa, no 5 sem meio furinzinho aí, né? 115. E aqui embaixo nós teríamos aí então, no denominador, nós teríamos o número 20, né? E ao simplificar aí o 115 e o 20, aí eu ia dividir eles por 5, porque o divisor comum entre eles, 2, é o 5, né? Então, na hora de simplificar, eu tenho que pegar o numerador e o denominador e dividir pelo mesmo valor. Então, sendo assim, eu encontraria novamente aqui o 23 quartos, né? Então, estaria aí com o mesmo resultado. Então, lembrando que quando a gente multiplicou aí por 2 o número 5, bem como o número 2, é na intenção de fazer o cálculo mental mais rápido, né? Continuando então aí, nós temos lá a questão número 15. A questão número 15, olha que interessante a 15, ó. Sabendo que A é igual a 1/3, né? É bem importante observar aí, ó. A igual a 1/3 menos 3 quartos. E B igual a menos 2/3 mais 1/2. Calcule o produto, ou seja, calcule o A vezes o B. Então, no primeiro momento, eu vou ter que resolver essa subtração da fração, depois essa adição de subtração, e eu vou encontrar dois valores. E aí vou aplicar a multiplicação, né? Então, vamos lá.
Primeiro passo, então, nós temos aí 1/3 menos 3/4, correto? Que é o que está aqui. Vezes quem? Vezes negativo 2/3, né? Ó, negativo 2/3 mais 1/2. Então, resolvendo aí, nós temos lá, ó, achando o MMC entre o 3 e o 4, como o 3 é primo, o 4 não é primo, mas porém os seus divisores nunca serão igual ao 3, então eu posso tranquilamente multiplicar 3 vezes 4. Ao multiplicar 3 vezes 4 eu tenho 12. Tá? O que eu faço então? Esse 12, que agora são denominadores comuns, eu venho lá, 12 dividido por 3 vai dar 4, vezes 1, 4. 12 dividido por 4 dá 3, vezes 3, 9. Aqui da mesma forma, ó. Os dois são primos, então mais tranquilo ainda. 3 vezes 2, 6. Não preciso fazer a decomposição, fatores primos, né? Então, 6 dividido por 3 dá 2, vezes 2, 4. 6 dividido por 2 dá 3, vezes 1, 3. Então, está aí. O que eu vou fazer agora? Aqui eu vou fazer a subtração, né, de frações com o mesmo denominador, e aqui a adição de frações com o mesmo denominador. Sendo assim, quando os denominadores são iguais, eu conservo o denominador. Vamos repetir? Quando o denominador for igual, eu conservo o denominador. Então vamos lá. Ó, conservei aqui o 12 e fiz lá 4 com negativo 9. Vou ficar com negativo 5. 12avos. Vezes quem? Vezes 4 negativo. Ó, mais 3 positivo, sobra negativo 1. E agora, tem uma multiplicação, aí eu faço de cima vezes de cima, 5 vezes 1, 5. E 12 vezes 6, 72. Como eu tenho negativo aqui e negativo aqui, eu digo assim, multiplicação com sinais iguais. Resposta positiva. 5/72, beleza? Então, esta questão número 15, eu aconselho que você reveja, vai lá e refaz ela sozinho, guarda a resolução e tenta acertar. Aí fica muito bacana aí o seu aprendizagem, a sua aprendizagem, beleza? Continuando então. A questão número 16. Determine o valor de A de acordo com o esquema abaixo. Então veja bem, ó, nós temos aqui o esquema, nós vamos adicionar 15, negativo 15 18avos com 5 quartos. Vamos adicionar negativo 2 quintos com, ó, 1 meio. Vou estar encontrando positivo 1 décimo, positivo 15/36avos. Depois eu pego esse valor aqui, esta fração aqui, e vou multiplicar com essa. Ao multiplicar, eu vou encontrar o valor do A, que é 1/24. Mas então vamos fazer esse cálculo aí, né, observando aí a esses valores. Muito bem? Então, o primeiro passo, a adição desse aqui. Quando tu observa, o 18 e o 4, eles são números com denominadores diferentes, né? Então, eu vou ter que achar o MMC entre o 4 e o 18. É o primeiro passo, né? Então, vamos lá. Aqui estão eles. Organizamos o nosso cálculo, né? É esse aqui, né? A adição desse, vezes a adição daquele, tá? Então, já montamos todo o esquema aqui. Agora, vejam só. O primeiro passo está aqui, ó. MMC. Então, encontrando o MMC, 18 e 4. Ambos dá para dividir por 2. Então, 18 dividido por 2 dá 9. 4 dividido por 2 dá 2. O 2 ainda dá, o 9 não dá, repete, né? Agora o 9 dá por 3, né? Aqui o 1 vai repetindo. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Tudo 1. O que vai ocorrer agora? Esses valores que estão aqui, eu vou multiplicar eles, né? Então, 2. Então, olha, ó, 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Vezes 3, 36. Então agora nós encontramos o MMC. Aí eu já posso lá colocar. Já sei que aqui é 36. E esse aqui não precisei fazer a decomposição, porque os dois são primos, né? Então 5 vezes 2, 10. Correto?
Sendo assim, nós temos lá. Como que eu vou chegar nesse número 30? Eu pego o 36, que é o denominador comum das duas frações. 36 dividido por 18 vai dar 2 vezes 15, 30. 36 dividido por 4, olha que interessante, ó. 36 dividido por 4. Observaram bem aí? A tabuada está presente, né? Vou encontrar 9. 9 vezes 5, 45. Olha a tabuada do 9 aí, né? Vamos repetir. 36 dividido por 4. 9 presente. 9 vezes 5, 45. No outro lado, da mesma forma. 10 dividido por 5 dá 2 vezes 2, 4. 10 dividido por 2 vai dar 5 vezes 1, 5. O que eu faço agora? Agora eu tenho uma adição de fração com denominadores iguais, uma adição de fração com denominadores iguais. Então eu vou conservar o denominador e vou adicionar o numerador. Lembrando que quem quiser uma aulinha mais detalhada a essa aqui, a aula anterior, né, que está lá no canal, a aula que vai tratar-se de adição de números fracionários, né, dos números decimais, tá? Tá bem detalhada essa parte aqui, né? Aqui a gente vai fazendo já porque já passamos da outra etapa, mas quem ainda tem dúvida, volta nas aulas anteriores, né? Beleza? Então, continuando aí, nós encontramos então, ó, 30, negativo 30 com positivo 45, e sobra positivo 15, dividido por 36. E aí nós temos lá, ó, negativo 4 com positivo 5 vai sobrar 1, né? Então nós temos lá 15 vezes 1, 15. 36 vezes, olha que interessante, ó, 36 vezes 10, 360. Então nós sabemos aí que o 15 e o 360 eles têm um divisor comum entre eles, que é o número 5. Então ao simplificar, eu vou dividir o 15, né? E vou dividir também aí o 360. É um divisor comum entre eles. Agora vejam só. E diante do exposto, eu posso dividir também diretamente por 15. Então, se eu pegar lá e dividir 15 por 15, eu vou encontrar 1. Se eu dividir 360 por 15, eu vou encontrar 24. Tá? Então, quer dizer o quê? O 15 é divisor de 15, o 360 também é. Mas se eu quiser dividir os dois por 360 e o 15 por 5, ou os dois também eu posso dividir por 3 e ir aumentando e até chegar à fração irredutível, mas eu posso chegar diretamente como eu fiz aqui, ó, já coloquei lá então um 24 avos, muito bem, então vendo aí que temos formas diferentes, e aqui está então a letra A, né? Este é um outro cálculo que eu aconselho vocês a rever com bastante calma, muito bem. Nós temos aí então a questão número 17. Calcule o valor das expressões. Então, olha aí. Aqui nós temos uma expressão numérica. O que nós temos aqui? 0,5 vezes, olha que interessante, ó, negativo 1,4 mais 2,1. Então, o que eu faço na expressão numérica? Eu tenho que resolver o que está dentro do parêntese. Então, resolver primeiro o que está dentro do parêntese. Então, eu tenho lá 1,4 mais 2,1. Resolvo esse. Depois multiplico com quem está lá, né? Então, observam bem aí. Então, 1,4 negativo mais 2,1. Tu pode transformar isso, tipo, pensando que fosse em dinheiro, né? Tu tem R$ 2,10 e paga uma dívida de R$ 1,40. Você volta para casa com 70 centavos de troco. Aí sim, 0,5 vezes 0,7. Fazendo esse cálculo de forma mental, olha, 5 vezes 7, 35. Vamos de novo? 5 vezes 7, 35, tabuada, né? Então, 35. Eu, por um momento, esqueci da vírgula. Quantas casas depois da vírgula? Uma casa, duas casas. Uma casa, duas casas. Por isso, então, 0,35. Muito bem. Continuando aí. Agora, nós temos aqui, nessa expressão, fração, adição, multiplicação, subtração
e multiplicação. Então, o que nós temos que cuidar? A ordem, né? Quem viu a aulinha de expressão numérica, lá nós já comentávamos isso. Primeiro eu vou resolver as multiplicações, né? E depois adição e subtração. Tudo bem? Então, presto bastante atenção na sequência aí. Olha o que ocorreu. Da onde saiu então esse 7/8 negativo? Então, 1/2 nós copiamos e vim cá. 1 vezes 7, 7. Ó, 4 vezes 2, 8. Então, nós resolvemos aí, se você observar bem, nós resolvemos essa multiplicação aqui, ó, certo? Agora, vamos resolver essa multiplicação, tá? E ao resolver essa multiplicação, você observa o que lá? 5 vezes 1, 5. Tudo bem? Ó, e agora nós temos lá 4 vezes 8, 32. Agora eu tenho uma subtração e uma adição. Mas vem lá, professor, mas aqui eu tinha o sinal de mais e agora tem o sinal de menos. Por que isso ocorreu? Veja que interessante, ó. Nós, quando multiplicamos 1 vezes 7, 4 vezes 2, eu tinha sinais diferentes. Sinais diferentes, negativo, correto? Ô professor, aqui eu tinha negativo e agora tem positivo. Veja, 5 vezes 1, 5, 4 vezes 8, 32, sinais iguais, positivo. Por isso aqui é mais. Muito bem? Então, o jogo de sinal, cara, é muito importante. Tem que prestar atenção no jogo de sinal, senão o teu cálculo depois sai errado. Tá bem? Então, agora eu tenho uma subtração e uma adição de fração. Então, nesse caso aqui, então, ao encontrar então o MMC entre o 2, o 8 e o 32, nós temos aqui, ó, né? Todos são divisíveis por 2, né? E fomos dividindo até chegar aí no número 1, né? E aí nós vamos pegar os números que estão aqui e vamos multiplicando um pelo outro, né? Então, sendo assim, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32. Então, o MMC entre eles, comum, é 32. Então, colocamos o 32. Agora, para chegar nos valores que estão aqui no numerador, nós pegamos o 32, dividimos por 2. Né? 32 dividido por 2, vamos encontrar 16 vezes 1, 16. 32 dividido por 8, olha só, vamos encontrar 4 vezes 7, 28. 32 dividido por 32, veja bem, ó, 1 vezes 5, 5. Agora o que nós temos? Nós temos uma subtração e uma adição de frações com denominadores iguais. Sendo assim, eu conservo o denominador e faço a operação de adição e subtração na ordem que aparece, né? Então temos lá negativo 7/32. Muito bem. Tá? Então nós conservamos 32 e 16 menos 28. Mais 5, nós vamos encontrar 7, né? E quando você pega lá e analisa lá, então, 16 menos 28, por que colocamos 16 menos 28? É exatamente em função de eu ter o primeiro 16 aqui e menos 28, né? O menor menos o maior, então eu vou ter um número negativo. Então, 16 menos 28, vou estar encontrando aqui 12. Ao encontrar 12, negativo, né? Mais 5, então quer dizer o que? Estou devendo 12, vou lá e dou 5, ainda fico devendo 7. Por isso meu resultado aí, então, negativo 7/32. Não dá para simplificar, porque eu não tenho um divisor comum entre o 7 e o 32 que não seja o 1. Então, fica assim a resposta, muito bem? Agora vejam bem, aqui nós temos parênteses, temos colchetes, tá? Então vamos prestar bastante atenção. Eu resolvo o que está dentro do parênteses primeiro, depois o que está no colchetes. Mas lá no colchetes nós temos multiplicação. Então primeiro eu vou ter que resolver a multiplicação, depois resolver a adição e subtração e depois eliminar o colchetes. Muito bem? Então vamos lá no passo a passo. Olha, aqui está. Então nós temos lá 9 quartos mais 14 quartos. Por quê? Porque nós vamos resolver o parênteses e nós temos aqui, ó, o 4 e o 2, o MMC entre eles
é o 4. Como eles têm os mesmos divisores na hora de a gente fazer a decomposição, então, né, passa a ser o 4, tá bem? Aí vem bem, ó, 4 dividido por 4 dá 1 vezes 9, 9. 4 dividido por 2 vai dar 2 vezes 7, 14, tá? Então essa primeira parte aqui, né, saiu, resolvemos o nosso parênteses aí. A princípio ainda estamos resolvendo, né? Aí nós temos agora o colchetes na sequência, já tem a multiplicação. Então, vem lá, da onde saiu esse 30 aqui? Ó, multiplicação de fração, 3 vezes 10, embaixo 16 vezes 1, ok? Então eu tenho negativo 30 16 avos. Vamos repetir, ó. 13 vezes o 10 e 16 vezes o 1, porque todo e qualquer número tem denominador. O 7 meios negativo, o negativo 7 meios, permanece. Tá? Aí na sequência nós temos lá então, olha, 23 quartos. Da onde saiu 23 quartos? Né? Então se você observar aí, né, nesse caso agora, nós temos aí o 4 que vai permanecer, né? E esse 23 quartos sai da adição de 9 mais 14. Por que o 4 vai permanecer? Denominadores iguais, conserva o denominador, né, na adição e adiciona os numeradores. 9 mais 14, 23. Aí agora resolvemos parênteses. Vamos lá para o colchetes. Veja que o 30, 16 permaneceu. E aqui apareceu um 56, 16. De onde saiu esse 56, 16 aqui? Né? Então é importante prestar bastante atenção agora aí. Então aqui nós temos uma subtração de fração com denominadores diferentes. Então, se fizermos a decomposição em fatores primos do número 16 e do número 2, vamos encontrar 16. Por que o negativo 30 16 permaneceu? Olha só, 16 dividido por 16 dá 1 vezes 30, 30. E da onde saiu 56 16 avos? Olha aqui, ó, 16 dividido por 2 vai dar 8. 8 vezes 7, 56. Aí está. Muito bem. Então vamos percebendo, né, conforme os valores vão mudando e como vão mudando e por que vão mudando, né? Continuando aí, nós temos lá então 23 quartos, né? E agora vamos resolver o que está dentro do colchetes, no nosso passo a passo, né? Então veja que o 23 quartos eu vou repetindo a princípio, né? Agora resolvendo o que está dentro do colchetes. Nós temos lá então, ó, uma subtração de fração com o mesmo denominador, que é o 16. Então eu tenho lá 30 mais negativo 30 com negativo 56, eu vou ter negativo 86, certo? E aí conservo aqui, né? Bom, a partir daí, posso agora eliminar os parênteses colchetes, né? Mas aqui eu tenho um jogo de sinal daí, né? Veja que interessante, ó. Positivo aqui dentro, negativo lá fora, tá? Então nós temos lá, ó, 23 quartos, eliminei o parênteses, tá? Só tirei aqui a evidência. Negativo com positivo, sinais diferentes, ó. Negativo 86 16 avos. Aqui é muito importante. E agora, o que nós temos aqui novamente, ó? Tem que achar o MMC entre esses denominadores aqui, que são diferentes. Então observa lá comigo, ó. 16 dividido por 4. Olha só, vamos de novo? Ajuda aí. E aí então encontramos 4 vezes 23, 92. 16 dividido por 16, vamos encontrar 1 vezes 86, 86. E agora vejam só, nós temos uma subtração de frações com denominadores iguais. Conserva o denominador que é o 16, tá? Olha lá, conservamos. E aí, ó, 92 menos 86, 6, tá bem? E aí, simplifica quando é possível? É o número comum para os dois aí. Então, 6 dá para dividir por 2, né? E 16 dá por 2 também. Então, nós encontramos lá 3 oitavos. Muito bem? Então, não esquecer de simplificar quando é possível e cuidar o passo a passo aí. Tá tudo bem? A questão número 18. O salário de Beatriz é calculado de acordo com as horas trabalhadas.
Em maio, ela trabalhou 176 horas e 24 minutos. Qual deve ser seu salário nesse mês, considerando que ela recebe R$ 13,55 a cada hora trabalhada? Então preste bastante atenção como proceder esta aqui. Ó, o período de 176 horas e 24 minutos não pode ser representado por 176,24 horas, né? Pois o sistema de medida de tempo não é decimal. Então tem que ter esse cuidado aqui. Para saber a que fração de uma hora ou período de 24 minutos corresponde, podemos fazer o seguinte: eu vou lá e vou dividir o 24 então pelo 60, né? Ao dividir 24 por 60, aí eu estou tendo uma fração de hora. 24 minutos. Qual fração de hora é? Quantas horas é? Aí sim eu posso adicionar no 176. Então, procedendo aí 24 dividido por 60, né? Usando lá 24 dividido por 60, nós temos então zero. Por que eu vou colocar um zero aqui? Porque 24 não dá para dividir por 60. Ao colocar um zero e colocar uma vírgula, eu posso acrescentar um zero aqui. Concorda ou não? Vamos fazer essa um passo a passo, depois a gente vai mais direto. Acrescento um zero aí. Encontramos 240. Agora sim, 240 dividido por 60. Então eu posso pensar assim, 24 dividido por 6, né? Vai dar 4. 4 vezes 6, 24. Então está lá, 4. 4 vezes 60, 240. E aí temos 240 menos 240, encontramos 0, 0. Agora sim eu tenho uma fração de hora. Essa minha fração de hora é 0,4 horas. Então 24 minutos corresponde a 0,4 horas. Aí eu posso simplesmente usar 176,4 horas, porque agora eu estou com a mesma fração, né? Todas iguais, mesma unidade, né? 0,4 horas, 176 horas, e aqui antes eu tinha unidades diferentes. Por que unidades diferentes, professor? Aqui eu tinha horas e aqui eu tinha minutos. Então, muito cuidado para não fazer 176 horas, 24 minutos e multiplicar por 13,55. Não posso. Agora, eu posso multiplicar diretamente, agora sim, o 176,4 horas por 13,55, que é o valor a cada hora, né? Então está aí, ó. Portanto, Beatriz trabalhou 176,4 horas, que multiplicado pelo valor de cada hora trabalhada, que é R$ 13,55, resulta então nesse cálculo aqui, ó, 176,4, que eu multipliquei por 13,55. Aqui nós temos uma multiplicação de número decimal. Encontramos lá então 2.390,22. Muito bem. Então está aí. Quanto ela recebe então no mês? R$ 2.390,22. Tudo bem? Continuando aí. Leia o problema a seguir. Dos R$ 540 que Maria havia economizado. Olha que interessante essa questão. Ó. Dos R$ 540 que Maria havia economizado, ela retirou 2/3 para comprar um par de tênis. Com quantos reais ela ficou? E aí vem, letra A. Escreva uma expressão numérica que determine a solução desse problema. Então ainda não pediu o resultado na letra A, a expressão numérica. Então eu tenho que pensar assim, a expressão numérica vai ficar da seguinte forma, ó. R$ 540, que é o que ela tem, ó. 540 havia economizado, nossa economia, menos 2/3 vezes o 540. Porque quando eu multiplico essa fração por 540, eu vou ter a minha nova fração, né? Eu vou ter o valor quanto é que subtraiu daqui. Qual é o valor que foi tirado? Se tirou 2/3 dos 540, então 2/3 vezes 540, eu passo a ter o resultado subtraído de 540, né? Que é o que a gente vai fazer agora na letra B. Olha o que ele pede na letra B. Resolva a expressão. Então, o 540 continua. 2/3 vezes 540, em cima é 540, embaixo é 1. Então, vai ser 2 vezes 540 dividido por 3. E aí eu encontro o meu 360. Né? É aí 540 menos 360. Então, vamos lá. Eu fiz aqui no passo a passo. Né? A mesma expressão está aqui, usando a interpretação
do problema que lemos, né? Aí está lá então, ó, 1080 dividido por 3, 540 permaneceu. Resolvi primeiro a multiplicação, subtração ficou para depois. Continuando aí. Agora eu tenho 540 menos 320. E aí chegamos então ao nosso resultado final aí, que é 180. Muito bem, prestaram bem atenção nessa. Aqui um pequeno probleminha de digitação, né? Nós falamos antes em 360 e digitamos aqui 320. Vamos consertar rapidinho aqui. Então, nós temos aqui 1080 dividido por 3. Nós temos aqui então 360, né? E não 320 como eu digitei aí, beleza? Mas então corrigido. 540 menos 360, encontramos lá então 180, beleza? Então bastante atento aí para a nossa sequência aí de correção de exercícios, tá bom? Observando então a questão número 20. Dois robôs, A e B, partem de um mesmo ponto e caminham em sentidos opostos. Cada passo de A mede 0,54 metros e cada passo de B mede 0,62 metros. Qual a distância entre eles após o robô A dar 12 passos e o robô B dar 10 passos? Então, observe. Nós vamos fazer a multiplicação do 0,54 metros pelo 12 e o 0,62 metros pelo 10, né? Então, observando aí, como vocês podem bem ver, nós temos lá então aqui, preparamos a nossa conta, né? 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10, né? Deixamos o espacinho. 1 vezes 4, 4, e 1 vezes 5, 5, e 1 vezes 0, 0. Por um momento, nós esquecemos da vírgula, né? Ao fazermos aí a nossa somatória, encontramos então, né? Observamos aí, encontramos então 8, 0 mais 4, 4, né? E aí temos 1 mais 5, 6. Esse 6 é 48, ou seja, 648, eu vou contar a casa da vírgula aqui, ó. 1, 2. Então, duas casas, 1, 2. E aí, vou lá e coloco a vírgula, né? 6,48. Tudo bem? Observando aqui, vamos da mesma forma. Eu tenho 0 vezes 2, 0 vezes 6, 0, 0 vezes 0, 0. Deixamos espaço aí. Temos 1 vezes 2, 2, 1 vezes 6, 6 e 1 vezes 0, 0. Ao fazermos a nossa somatória, né? Então temos 0, né? 0 mais 2, 2, 0 mais 6, 6. Então temos aí 620. Duas casas depois da vírgula, né? Então, da direita para a esquerda, e aqui vai a nossa vírgula. E aí está. Agora nós somamos então dois valores, né? 6,48 mais 6,20, encontramos 12,68 metros. Ao adicionarmos, beleza? Então, gente boa. Indo aí para a próxima, então. Questão número 22. Registre o cálculo das divisões abaixo e seus respectivos quocientes. Então, nós temos aqui uma divisão de fração. Como é que eu resolvo a divisão de fração? Eu vou conservar a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Então, eu mantive 3 quintos vezes 4 terços, que é o inverso dessa. Multiplicação de fração é de cima vezes de cima e de baixo vezes de baixo. Então, 3 vezes 4, 12. 5 vezes 3, 15. É possível simplificar? É. Ao simplificar, então, aí, nós passamos a encontrar o nosso resultado aí na simplificação, né? Encontramos aí, então, ao simplificar aí, nós encontramos 4 quintos. Como que chegamos a 4 quintos? Nós pegamos o 12 e dividimos por 3, né? E o 15 também foi dividido por 3, ou seja, nessa simplificação eles passaram a ter o mesmo divisor, e aí 4 quintos, tudo bem? Quando olharmos lá para a letra B, nós temos então 65,72 dividido por 12,4. Multiplicar esses valores aqui por um número igual, né? No caso aqui eu multipliquei por 10, né? 65,72 vezes 10, encontramos 6.572. 12,4 vezes 10, encontramos 1.240. E aí fizemos a divisão.
né? Ó, 6.572 dividido por 1.240. Então, no primeiro momento, 5 vezes, encontramos 6.200. E encontramos na subtração aqui, encontramos 372. Ao encontrar 372, não dá para dividir por 1.240. Então, colocamos um zero aqui e acrescentamos uma vírgula lá, né? E aí 13 vezes 1.240, 3.720. E aí, zero. Por que aqui ficou 5,3 positivo? Divisão com sinais iguais, né? Negativo e negativo. Então está aí o 5,3. Muito bem. Continuando aí, nós temos a letra C. Letra C, de novo, uma fração. Então, o que eu faço? Divisão de fração. Eu vou conservar a primeira fração, que é o 5 sextos. Observa bem, ó. 5 sextos está aqui. E vou dividir. Não, agora eu vou multiplicar pelo inverso de 1/4, que é 4 sobre 1. Esse 1 é facultativo. Coloquei mais para ficar alinhado, né? Então, 5 vezes 4, 20. E 6 vezes 1, 6. Encontramos 20 sextos. É possível simplificar? Sim. Então, nesse caso aqui, nós dividimos os valores aí, né? Dos 2 por 2. Né? 20 dividido por 2, 10. 6 dividido por 2, né? 3. 10 terços aí passa a ser a nossa resposta final aí. Muito bem. Observando aqui, na letra D, eu tenho 0,3 dividido por 0,2. Da mesma forma, multiplicamos aí por 10, né? 0,3 vezes 10, 30. 0,2 vezes 10, 20. E aí nós temos lá, então, 30 dividido por 20, né? Olha que ficou mais fácil agora. 1 vezes 20, 20, né? E aí encontramos quem? Ó, 30 menos 20, sobrou 10. 10 não dá para o 20. Então, ao colocar um zero aqui, olha o que ocorreu. Botamos uma vírgula aqui. E 5 vezes 20, 100, né? E aí 100 menos 100, 0, né? Olha aí. E aqui, então, novamente o 100. E na nossa subtração. E aí está, então, na nossa subtração. Encontramos lá tudo zero, né? E aí o nosso 1,5, como você pode observar agora. Aí vem lá, mas professor, por que aqui vai ser negativo 1,5? Negativo 1,5 porque nós temos a divisão, ou aqui no caso, com valores negativo e positivo, ou seja, sinais diferentes, negativo 1,5. Muito bem? Então, quem não entendeu, revira a aula novamente, né? Aquele abraço a cada uma. Boa semana para vocês, bom final de semana, beleza? Não esqueçam aí que semana que vem tem mais.